A paz do Senhor, os irmãos. Aqui quem fala é a Leina, de Bela Vista, da igreja aqui do Pastor Ézio. Eu venho aqui, através desse áudio, falar um pouquinho a respeito do Salmo 112, que tem aqui por título, Promessa da Vida Futura aos Piedosos. Vou começar aqui fazendo a leitura desse salmo, mas antes, desde já quero agradecer pela oportunidade de participar desse projeto, agradecer ao pastor Gideon Júnior e pela oportunidade de estar podendo participar juntamente com outros irmãos desse projeto. Deus abençoe a vida de cada um. Aqui o salmo de número 112 diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém? Então, aqui é o que eu pude ver através desse salmo. O salmista aqui, ele começa o salmo exaltando o homem que teme ao Senhor e que se compraz nos seus mandamentos, ou seja, o homem que tem prazer, que tem satisfação em cumprir os mandamentos do Senhor. O Salmo 112, ele é um hino que exalta essa alegria, a alegria do homem de viver uma vida temente a Deus, cheia de justiça, generosidade e confiança no Senhor, né? E aqui também ele ensina que ao colocar a confiança em Deus e praticar os mandamentos, a vida desse homem se torna um farol de luz para os outros. E onde ele encontra, nessa maneira de viver, a verdadeira prosperidade, né? Que também é uma prosperidade duradoura. É uma prosperidade duradoura, né? Porque ele estende a descendência deste homem, dizendo que ela será poderosa na terra e será abençoada a geração desses justos. Então, é uma forma de viver, de temer a Deus, né? Ter uma vida cheia de justiça, de confiança no Senhor. E através dessa maneira de viver, Deus, ele dá a esse homem bênçãos, né? Ele dá a esse homem que escolhe, que tem esse prazer, essa satisfação de viver uma vida na presença do Senhor, de cumprir os mandamentos do Senhor, uma vida de bênçãos, né? E entre essas bênçãos, a palavra do Senhor aqui nesse salmo descreve aqui que no Salmo 3, a prosperidade e riqueza justa, né? Que na casa desse homem há a prosperidade e a riqueza.
Então, o que eu posso observar aqui é que prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Porque hoje a gente vê muito as pessoas em busca de prosperidade, né? Muitas das vezes sem saber o que é realmente a prosperidade. Eles transferem essa palavra ao modo de riqueza, né? Que aqui o salmista, né, difunde as duas claramente. Então, assim, o buscar a prosperidade em si, hoje em dia a gente vê muito as pessoas transferindo para a riqueza, para bens materiais. E o salmista, nesse salmo, ele descreve que não, né? Que são duas coisas distintas, mas que podem caminhar juntas. E juntamente com a justiça, né? Que permanecerá para sempre nessa casa. E também aqui podemos destacar também a generosidade e a compaixão. Um homem justo que anda nos caminhos do Senhor, que se compraz em cumprir os mandamentos do Senhor, ele é um homem generoso e ele é um homem que tem compaixão, que é benigno, que é misericordioso e ele é justo. E dentre essas bênçãos também, a palavra do Senhor diz que ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Ou seja, feliz o homem, né? Esse homem que se compadece e empresta, ele defende a sua causa, ele é feliz e ele defende a sua causa em juízo, porque ele não será jamais abalado. Ele será tido em memória eterna, ou seja, ele não será esquecido, né? Ele não será esquecido, as suas obras não serão esquecidas, porque ele se tornou um homem que justo, benigno, que compadece, que defende uma causa justa. E diante disso, nós vemos mais à frente que também esse homem, ele tem firmeza nas dificuldades. Ele não teme quando chega más notícias, né? O coração dele não é firme naquilo que ele vê, naquilo que está diante dele ou que chega aos seus ouvidos. O coração dele já é firme, é confiante no Senhor. Por isso ele não teme. A palavra do Senhor diz que ele não teme quando chega as más notícias, porque o coração dele é firmado no Senhor. Então, quando chega as dificuldades, quando chega, né, as coisas que são difíceis na vida daquele homem, ele não teme, porque ele sabe em quem ele tem crido. Ele sabe que ele está firmado numa rocha verdadeira. E também esse homem, ele se torna luz nas trevas. O coração bem firmado não teme, né? Até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Esse homem, quando ele chega, ele se torna luz na escuridão. Aonde ele está, aonde ele estiver, ele se torna luz na escuridão. Porque a luz do Senhor resplandece sobre a vida dele, né? Ele é como um farol, assim, como eu disse no início, né? Ele se torna um farol para as pessoas e para si mesmo, né? Quando ele pratica os mandamentos do Senhor, quando ele cumpre, né, os mandamentos do Senhor, a vida dele se torna luz, né? Ele é como um farol, ele é como uma luz na escuridão. E quando chega a adversidade, ele não teme, né? Ele distribui aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. Esse homem que assim procede, ele causa um impacto na comunidade, né? Porque ao viver dessa forma, ao viver uma vida justa, generosa e fiel, ele se torna um exemplo para essa comunidade, refletindo a bondade e o amor de Deus,
né? Ele se torna exemplo. Mas também, ao mesmo tempo que ele é exemplo, ele também se torna alvo de pessoas que são invejosas, que a palavra do Senhor, no versículo 10, termina dizendo que o perverso, ele vê isso e se enraivece, né? Ele traz um contraste aqui entre o justo e o ímpio, que se consome de raiva, né, ao ver a prosperidade do justo. E a palavra do Senhor chega a dizer aqui que ele range os dentes e se consome. Então, assim, ao mesmo tempo que ele causa esse impacto, né, de exemplo de uma vida justa e generosa, de amor, né, de temor a Deus, ele também causa esse impacto do outro lado, porque nem todas as pessoas veem o exemplo, a vida desse justo como um bom exemplo, né? Tem aquelas pessoas que, né, são os perversos que veem tudo para o lado ruim, né, para o lado mal. Então o perverso, ele vê isso e ele fica com raiva da prosperidade, né, de ver um homem que anda numa vida íntegra, que tem uma vida íntegra, que anda, né, em justiça, né, prosperando, tendo riqueza e sendo luz, sendo exemplo para outras pessoas, ele se enraivece, né, range os dentes e se consome. E isso mostra que a felicidade verdadeira está em uma vida centrada em Deus, porque mesmo que esse perverso se enraiveça, sinta inveja, a palavra do Senhor diz que o desejo deles não subsistirá, né? Não irá para lado nenhum, mas sim perecerá, né? Porque a palavra do Senhor, ela tem poder na vida desse justo. Então, nada que esse perverso, que esse ímpio fizer, né, contra a vida desse homem, dessa pessoa que teme ao Senhor, não será cumprida na vida dele, mas sim será banida, né, será esquecida, perecerá, não irá à frente. E isso mostra, né, que viver essa vida assim é uma maneira de dizer que temos Deus na nossa vida, que Deus é o centro da nossa vida. E assim, podemos refletir que esse salmo, ele nos, né, leva a querer ter uma vida assim com Deus, porque esse homem, ele é exaltado. Essa pessoa que teme ao Senhor, né, a palavra do Senhor diz aqui o homem, mas ela está referindo ao ser, né, ao ser humano, homem, mulher, aquele que escolhe temer ao Senhor e tem esse prazer, que tem satisfação de cumprir os mandamentos do Senhor. Não vê isso como algo dificultoso, né? Não vê isso como algo que é obrigatório, mas sim, ele tem prazer, ele tem satisfação, ele se sente feliz em cumprir os mandamentos do Senhor. Então, o Senhor, ele dá essas bênçãos àqueles, né, que cumprem os seus mandamentos. Ele enche a sua vida de prosperidade, de riqueza. A justiça permanece para sempre na vida dessa pessoa. Ele tem a firmeza, né, no Senhor. O seu coração não se abala, porque está firme no Senhor. Então, é isso que eu quero deixar aqui para os irmãos, que foi o que eu pude compreender através desse salmo, que nós possamos aprender a viver, né, a ser esse homem que teme ao Senhor, que tenha prazer em cumprir os mandamentos do Senhor. Que nós possamos encontrar nessa maneira de viver a verdadeira felicidade, né, que está em ter uma vida
com o Senhor, ter uma vida centrada com Deus, dizer sempre para o Senhor ser o centro da nossa vida, para que Deus seja sempre o centro no nosso lar, da nossa família, porque não há outro caminho, somente esse. Se nós queremos ter riqueza, prosperidade, queremos viver as promessas do Senhor aqui nessa terra, né? Se nós queremos ser luz nas trevas, queremos causar esse impacto diante da comunidade a qual nós vivemos, né? Ser esse exemplo de uma vida justa e generosa, né? Temos que ser fiel ao Senhor, ser fiel a este exemplo de homem de homem bem-aventurado, né? E o Senhor estará fazendo a parte dele, né? A partir do momento que nós fazemos a nossa parte, o Senhor, ele também faz a parte dele, porque ele é um Deus justo, Deus fiel e verdadeiro. Amém? Eu deixo essa mensagem aos irmãos, que cada um possa meditar nela todos os dias, que o Espírito Santo venha estar falando melhor aos vossos corações. Eu agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade. Fiquem na paz do Senhor.